Olá, amigos e amigas, tudo bem? Vamos hoje então dar continuidade à nossa aula de tutorial do Google Classroom, ou também chamado do Google Sala de Aula. A aula de hoje nós vamos falar um pouquinho do ícone Atividades e vamos ver o que tem de importante dentro desse ícone no Google Sala de Aula e como nós vamos poder utilizar. Para mostrar para vocês essa parte, eu vou utilizar uma sala que eu já tenho material postado, que eu já tenho alguma coisa feita, ok? Vou entrar aqui então na minha sala de aula da turma 90. Vamos lá então no Atividades. Como vocês podem observar, aqui na turma 90, eu já tenho algumas atividades colocadas, já tenho algumas atividades organizadas para os meus alunos. Então, antes de falar um pouquinho do que eu fiz aqui, eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte. Quando vocês forem criar a sala de aula de vocês, no ícone Atividades, vai estar tudo aqui em branco. Para vocês fazerem essa criação igual eu fiz, vocês vão ter que vir aqui no Criar, aí terá aqui as seguintes opções: Atividade, Atividade com teste, Pergunta, Material, Reutilizar postagem e Tópico. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho mais e vamos dar mais ênfase ao material e ao tópico, ok? Na próxima aula eu comento um pouco com vocês como que funciona a atividade, atividade com teste e pergunta, ok? Então aqui, ó, material. O que seria esse material? É a organização da sua aula como professor, tá? Então, o que você vai colocar de material para os alunos estudarem, você vai fazer essa organização aqui nessa parte. Então, quando você for abrir o material, vai aparecer título. Então você vai ter que colocar algum título para esse material, vai aparecer descrição e aqui nós teremos o ícone de adicionar e criar. Bom, como que eu fiz as minhas salas de aula? Eu vou dar aqui a opinião de como eu me organizei e você, professor, vai fazer da forma que acha mais necessário. Então o meu material eu organizei da seguinte forma. Eu vou voltar aqui um pouquinho nesse meu material aqui, ó. O meu material eu organizei assim, ó. Primeiro, eu coloquei no título o tema do conteúdo que eu estou trabalhando com os alunos, tá? Então eu comecei aqui com a turma do 9º ano, uma revisão de potenciação. Esse foi o meu tópico 1, tá? Então no meu planejamento estava escrito que eu ia fazer uma revisão de potenciação e eu estou fazendo essa revisão colocando esse material aqui. O que acontece? Aqui eu disponibilizei um complemento da minha sala de aula, tá? Então, como a ideia aqui não é que o Google Sala de Aula substitua as suas aulas presenciais, ele seja um complemento, uma extensão, então eu fiz dessa forma o meu material do Google Sala de Aula. Eu postei aqui o tópico, aqui na descrição de vocês ela é opcional. Se você quiser colocar, pode colocar. Se quiser deixar em branco, não tem problema nenhum. O que eu utilizei nessa descrição? Eu mostrei para os meus alunos como que o meu tópico vai funcionar. Então aqui eu fiz como se fosse o meu planejamento de aula. Mostrei para eles em forma de apresentação como é que eles vão conseguir verificar esse tópico, quais são os objetivos, né, desse meu tópico de revisão de potenciação, o conteúdo que eles irão estudar, o roteiro de estudo, que eu acho muito importante, como mostrar para os alunos que eles irão estudar, qual vai ser a sequência que eles irão fazer de estudos e também eu coloquei aqui para os alunos as atividades, o que ele vai me devolver, né? Qual é a devolutiva dele do material que eu estou postando que ele vai estudar. Mas é o seguinte, alguns professores, amigos meus, já comentaram comigo quando eu peguei algumas informações sobre o Google Sala de Aula, eles fazem como aula mesmo. Então, no título eles colocam aula do dia tal e aqui na descrição eles postam exatamente a aula que ele fez presencialmente. Isso é uma outra forma de se usar o Google Sala de Aula que você, professor, também pode fazer. Você pode utilizar essa parte de descrição como um quadro, né? Então, tudo que você colocou lá no quadro da sala de aula presencial, você pode repostar aqui no seu Google Sala de Aula e aí se por um acaso o aluno não copiou na sala, não entendeu muito bem ou até faltou na sua aula presencial, ele consegue vir aqui
no Google Sala de Aula depois que você disponibilizar para ele o material e vir fazer a cópia. Eu não gosto muito desse tipo, né? Como eu falei, eu gosto que o Google Sala de Aula seja um complemento das minhas aulas presenciais. Aí o que eu fiz para os meus alunos terem um material diferenciado? Observe que aqui embaixo eu tenho alguns itens para complementar a minha aula. Então, eu fiz o seguinte, eu vim aqui em adicionar. Quando você vai nesse ícone adicionar, abre para você 4 opções: Google Drive, link, arquivo e YouTube. Então você pode postar para os alunos um complemento de material também. Ele pode sair do seu Google Drive, ele pode ser um link que você tem aí de algum site ou de algum livro específico que está na internet. Ele pode ser um arquivo que esteja no seu pendrive, ou ele também pode ser um vídeo do YouTube, tá? Eu utilizei aqui nesse meu material o arquivo e o YouTube. Então, quando você vai, por exemplo, em arquivo, ele vai abrir aqui, ó, uma página, um ícone, onde vai aparecer aqui, selecionar arquivos do seu dispositivo. Quando você clicar nesse ícone aqui, vai abrir o seu pendrive, né, que é o seu dispositivo, é o pendrive, e você vai conseguir fazer o resgate do material que está no pendrive e postar para o seu aluno ver. Esse resgate pode ser em PDF, pode ser em doc, pode ser em PowerPoint. O material que você tiver aí disponível no seu pendrive, você vai conseguir fazer o seu aluno ter também e ele vai conseguir fazer os seus estudos. Depois é só você fazer o upload que ele vai aparecer aqui, ó, igual apareceu para mim, ó, o material de PowerPoint, apareceu aqui o material em PDF que eu disponibilizei, os 2 livros didáticos que eu tenho como referência para o aluno estudar, e também você pode tirar um vídeo, igual eu fiz aqui, do próprio YouTube, né? Você pode disponibilizar esse material em vídeo para o aluno também. Vai aparecer aqui para você o ícone pesquisa de vídeo e o URL. Pesquisa de vídeo é quando você não tem o vídeo específico e quer fazer a pesquisa, né? Quer verificar se existe algum vídeo interessante, mas você não tem um ainda específico para colocar os seus alunos. Então, você vai nessa barrinha aqui onde eu estou, vai colocar o título do vídeo que você quer fazer a pesquisa. Eu posso colocar aqui potenciação, né? Que foi o tema da minha aula que está aí para vocês. E aí, o próprio YouTube aqui conectado com o Google Sala de Aula vai fazer a pesquisa para vocês. E vai aparecer aqui, ó, vários vídeos referente àquela pesquisa, aquele título que você colocou. Aí, para você fazer o resgate desse vídeo, você seleciona qualquer um que você queira. Por exemplo, eu vou selecionar esse aqui, do Ferreto, que é muito bom o vídeo dele. Clico aqui, vai ficar essa caixinha em azul, significa que eu estou selecionando esse vídeo, e daí eu vou em adicionar. Quando eu faço adicionar, ó, observem que o vídeo que eu postei, que eu estou selecionando para o meu aluno, ele está aqui, ó. Se eu quiser retirar, porque não é o vídeo, cliquei errado, eu venho aqui nesse xizinho que não tem problema nenhum, ok? E se eu já tenho o meu vídeo específico, né? Se eu já tenho ele, a cópia, né, do código do vídeo, eu posso vir aqui, ó, no URL e eu vou colar a cópia que eu fiz da barrinha de descrição do meu vídeo aqui. O URL é esse códigozinho aqui, ó. Então, quando você vai no YouTube, essa barrinha aqui vai ter um código, cada vídeo tem um código específico. Esse código é o URL do YouTube, tá? Você vai copiar esse código do teu vídeo, vai colar aqui, ele vai aparecer o vídeo que você selecionou aqui para você visualizar se realmente é esse vídeo e você vai lá em adicionar, ele vai estar adicionando esse vídeo também aqui embaixo, igual eu fiz aqui no meu material, ok? Então essa é uma forma que você, professor, tem de trabalhar e de preparar o seu material. Então você pode fazer da melhor maneira que achar necessário, tá? Se você gostou da forma que eu posicionei aqui o meu material, ok, fique à vontade. Mas você é livre para mexer aí nesse material e colocar e fazer a sua sala de aula
Feito todo o processo de organização do seu material, já fiz tudo, já está tudo certo, eu posso vir aqui em postar. No meu caso aqui, como ele já está pronto, ele vai estar escrito salvar aqui, tá? Mas se eu não tiver feito ainda o material, então eu vou lá agora na minha sala de tutorial, no meu material, se eu não tiver feito ainda, vai aparecer isso aqui, tá? Então vamos imaginar que tudo aquilo que eu fiz está aqui e vai aparecer isso aqui para vocês. Para quem que vai esse material? Então você vai poder selecionar para quais turmas esse material vai. Então você vai ter aqui a seleção de todas as suas turmas e você vai poder selecionar as turmas para que esse material seja compartilhado automaticamente. Aí aqui você vai deixar para todos os alunos. Aqui, se você não tiver nenhum tópico feito, vai ficar solto na sua sala de aula. Agora, se você já criou algum tópico, você pode selecionar para qual tópico esse material que você está fazendo vai ser direcionado. Nós já vamos comentar um pouquinho como que funciona essa questão do tópico. Como aqui eu não tenho nenhum tópico, não vai para nenhum, tá? E aí você vai ter as seguintes opções. Vai ter a opção de postar. Se você clicar em postar, o teu material ele é postado, ele é mandado para os seus alunos automaticamente. Você tem a opção de programar. Se você clicar em programar, vai aparecer para você aí uma tela de data e horário e você vai conseguir selecionar qual é a data e o horário que você quer que o seu aluno veja aquele material. Ou você pode salvar em rascunho, ok? Vai ter essas três opções aí e aí quando você fizer a postagem do seu material, vou voltar lá na minha turma, ele vai aparecer onde? Ele vai aparecer aqui na frente da tua atividade, vai aparecer aqui todas as suas atividades e também vai aparecer no mural. Então o seu mural, ele vai estar ali, postado a sua atividade. Aqui, nesse dia foi o dia que eu postei a atividade revisão de potenciação. Ele vai aparecer lá e o aluno vai ter acesso e ele vai conseguir fazer a visualização desse material, ok? Aí, pessoal, nós percebemos o seguinte, se vocês olharem aqui, a minha sala de aula na parte das atividades, percebam que nós temos alguns ícones em preto escuro e alguns ícones um pouco mais claros, né, em cinza, vamos dizer assim. O que acontece aqui? Esses materiais que nós estamos vendo aqui com cor clara, eles são materiais que eu já me organizei, só que eles estão salvos em rascunho. Observem que aqui aparece a palavra rascunho. O que significa isso? Significa que aqui na minha sala de aula eles já estão organizados, já está tudo organizadinho, bonitinho, mas os meus alunos, eles não estão visualizando esse material. Ou seja, eu consigo organizar toda a minha sala de aula, todos os meus materiais e ir disponibilizando para os alunos quando eu quero aquele material. Pode ser pela programação, igual nós vimos anteriormente, ou eu posso aqui fazendo aos poucos esse meu material e quando ele estiver pronto, se já é a data que eu gosto de postar para os meus alunos, eu posto. Se ainda não chegou o momento de postar para eles, mas eu já terminei o meu material por completo, eu posso deixá-lo como programação ou como rascunho, igual está aqui, ok? Aí nós podemos já seguir então para os tópicos, que é esse ícone aqui. Pessoal, os tópicos ele é muito interessante porque ele organiza a nossa sala de aula, ele faz a nossa sala de aula ficar bem organizada. Eu vou falar de novo um pouco do que eu fiz e aí também algumas opções, alguns exemplos de como vocês podem fazer com os tópicos. Eu organizei os meus tópicos por bimestre, tá? Então vocês viram ali que apareceu já o primeiro bimestre, né? Então eu tenho ali o primeiro bimestre da minha sala de aula, tá aqui, Todo o material do primeiro bimestre está ali dentro. Aqui eu estou fazendo para vocês o segundo bimestre, né? Tá aqui o tópico segundo bimestre.
Eu fiz isso porque eu acho mais fácil o aluno se identificar, sabendo que tudo que ele viu no primeiro bimestre está aqui, inclusive as atividades avaliativas, tudo vai estar postado dentro desse quadradinho aqui, dessa caixinha. Quando ele for para o segundo bimestre, eu vou colocar todos os materiais aqui dentro. Mas você pode criar um tópico semanal, as aulas da semana tal, né? Você pode criar um tópico de provas, você pode criar um tópico de exercícios, você pode criar um tópico de material. Então, o tópico é a organização da sua sala de aula. E você, professor, fica livre para fazer essa criação de tópicos da melhor forma que você acha que a sua sala seja legal, ok? E o mais interessante é que o aluno, quando você for criar os seus tópicos, aqui ao lado vai aparecer todos os tópicos que você, professor, criou. Então eu, no caso, como eu fiz a minha organização por bimestre, eu vou ter 4 tópicos apenas, né? Claro, eu posso criar um quinto tópico, exercícios extras, enfim, fica livre para eu fazer essa criação. Mas como eu me organizei por bimestres, então, se o aluno está no primeiro bimestre, ele vai clicar aqui, vai aparecer todo o conteúdo que eu vou disponibilizar para ele durante o bimestre. Se ele já não está mais no primeiro bimestre, já partimos para o segundo bimestre, ele vai clicar aqui no segundo bimestre. No caso, eu não fiz nenhuma postagem, né? Não fiz nenhuma lista de material ainda, não criei nada, mas se eu tivesse criado, iria aparecer aqui no segundo bimestre todo o material que eu fiz a postagem do segundo bimestre. E assim por diante, terceiro bimestre, quarto bimestre e assim vai. Então essa parte dos tópicos ela é muito interessante para você conseguir organizar a tua sala, ela não ficar uma coisa solta. E aí vai você, professor, mexer no Google Sala de Aula e verificar qual é a melhor organização que você acha para a tua sala. Tá? Não é engessado, não tem um padrão, você pode fazer da forma que achar melhor. Fica livre para você, professor, criar da melhor forma possível, ok? Então, a aula de hoje era isso. Próxima aula a gente se encontra para a gente falar um pouquinho das atividades, dessas 3 coisinhas aqui que está na tua tela. A gente vai falar com bastante calma para você conseguir criar as atividades aí para os alunos e os alunos gostarem e devolver para você de forma rápida, beleza? Então, muito obrigado pela nossa aula de hoje. Agradeço demais por você estar com a gente até esse momento. Até a próxima. Valeu. Tchau.